Aula expositiva. E aí? Quem é que administra, quem é que desenvolve aulas expositivas? Gente, aula expositiva ainda é uma aula que nós podemos tirar grande proveito pedagógico disso. Você sabia? Pois é, nós hoje, no nosso vídeo, vamos discutir um pouco sobre a aula expositiva. Qual é a sugestão básica para uma aula expositiva ser mais adequada e melhor aproveitada? Então vem com a gente que nós vamos falar hoje de aula expositiva. Olha só, nós sabemos que em sala de aula nós podemos dialogar com os nossos alunos de diversas formas. Eu sempre tenho defendido que o uso de apenas uma retórica, de apenas uma discussão na distribuição desse conteúdo para os nossos alunos se faz de maneira muito cuidadosa. Por quê? Porque nós sabemos que existem vários estilos de aprendizagem, nós sabemos que cada aluno tem uma dinâmica de aprendizagem muito própria. Está aí alguns escritos teóricos importantes, como por exemplo inteligência emocional, múltiplas inteligências. Tudo isso vai mostrando para nós que administrar a aula de um único jeito, com uma única metodologia, com uma única estratégia de ensino, pode ser um equívoco. Então tem aulas que nós podemos usar a aula expositiva, tem aulas que nós podemos usar dinâmicas, tem aula que nós podemos usar metodologias ativas e por aí vai. O fato de nós olharmos apenas para a aula expositiva como a única forma veicular de comunicação com os nossos alunos já é um equívoco. Da mesma forma que também é um equívoco nós acharmos que a aula expositiva é algo ultrapassado, é algo que, enfim, que não se deve investir mais. De maneira nenhuma. Ainda a aula expositiva, bem pensada, ela se faz como um bom mecanismo de comunicação com os nossos alunos. Volto a insistir, nós precisamos criar uma multiplicidade de aulas para que possamos atender todos os tipos de formas, todos os tipos de aprendizagem que existem em cada aluno, com cada inteligência múltipla, enfim. Mas olha lá, algumas dicas hoje de uma boa aula expositiva. A primeira, eu tenho sempre venho dizendo aqui para vocês que na aula expositiva, algo que ajuda muito o professor, o profissional que está ali na frente administrando aquele conteúdo com toda a responsabilidade do mundo, porque faz parte dele fazer esse papel, de orientação daquela aula, de mediação daquela aula. Primeira coisa que nós temos que ter em mente, o domínio de conteúdo. Sem o domínio de conteúdo, pode ser aula expositiva, pode ser sala de aula invertida, pode ser metodologias ativas, pode ser o que você quiser. Se quem está ali à frente não tem domínio de conteúdo, não vai conseguir ter uma eficácia, uma eficiência na aula. Sem dúvida, domínio de conteúdo é o primeiro item. Entender bem o que você fala, conhecer bem o que você está dizendo, é o primeiro item que nós temos que observar. O segundo ponto legal é que você pode estabelecer um roteiro do que você vai falar. E esse roteiro pode ser, inclusive, anotado, se você quiser, em quadro de giz ou no próprio projetor multimídia, através você pode usar o PowerPoint ou o Prezi, enfim. Falando em quadro de giz, não sei se vocês lembram que nós já gravamos um vídeo aqui sobre o uso do quadro de giz. O roteiro ele pode ser anotado da forma com que nós sugerimos lá. Então você coloca os tópicos, coloca os pontos importantes, são palavras, esqueletos, são frases de efeito ligados ao conteúdo que você quer versar, que você quer discutir, ampliar o horizonte ali na sala de aula. Então olha só, fazer uma relaçãozinha de tópicos. Relação de tópicos importantes, essenciais daquela aula expositiva. Outra coisa legal é a própria questão da oralidade que você utiliza com os seus alunos.
a expressão de fala. Na aula expositiva, nós temos que procurar uma linguagem de aproximação. Na verdade, falando que você está ensinando alguém alguma coisa, nós sempre temos que procurar uma linguagem de aproximação. O que é uma linguagem de aproximação? Dependendo do nível que você está trabalhando com os seus alunos, você precisa usar termos e expressões que o aluno consiga te entender. Se você faz uma aula muito no mundo erudito, com palavras muito difíceis, um cientificismo muito exagerado, o aluno vai boiar. Isso acontece muito em aula expositiva. Eu acho que você tem que, ao invés de usar a expressão baixar o nível da aula, você tem que utilizar a expressão acessibilizar. Não é tão bonito quando nós usamos uma palavra e explicamos para o aluno, essa palavra aqui significa isso. Então, a expressão, a oralidade que você utiliza na aula expositiva vai contribuir bastante para o entendimento desta aula. Então, não é querer falar muito difícil, muito bonito, para impressionar, para impactar. Nós precisamos impactar pedagogicamente. E usar uma linguagem legal, uma expressão corporal legal, isso vai te ajudar por demais. Tem professores que acham que só porque é aula expositiva ele tem que ficar plantado em um dos cantos da sala e não se movimentar. Doideira! Porque você tem que usar o movimento, você tem que usar os gestos, a entonação de voz, vai, vem cá, vai lá, para cima, para baixo, colocar esse colorido de voz, de fala. É tão gostoso quando você vê uma aula oscilar, né? Oscila para lá, vem para cá, vai para lá. Isso contagia. Então, aula expositiva, nós temos que desmistificar que aquela coisa sisuda, fechada, cara fechada, lá. Não. Você pode interagir, você pode perguntar, e é legal pra caramba, porque é o próximo item que eu ia citar aqui, a questão da variação de estímulo. Na aula expositiva, você pode fazer pergunta para o aluno. Tanto que nós falamos, aula expositiva dialogada. É uma aula que você expõe, mas com diálogo. Então, aí você pergunta para o aluno, devolve a mesma... Se ele fizer pergunta, se você permitir, se eles estão com dúvida, querem perguntar, estão com dúvida, querem perguntar, e o aluno pergunta, devolve a mesma pergunta para ele. Como é que você entende isso? Transfere para o grupo, para criar uma interação. A aula expositiva também gera interação. E nós temos que aproveitar isso, porque essa variação de estímulo é benéfica. Junto com gestos, com voz, com movimento, com pergunta, a aula vai ficar show de bola. E é o que nós queremos, né? Acessibilizar para que o outro entenda. Agora, a aula sisuda, essa aula muito sisuda, eu não sei se tem eficácia na verdade. E aí, por fim, sempre lembrando que a aula expositiva ela tem uma característica, justamente porque ela centraliza em pontos, em tópicos essenciais daquele determinado conteúdo. Ao final desta aula, eu sempre recomendo que o professor, a professora, crie alguns exercícios. Pode ser lista de exercício, pode ser um estudo de caso, pode ser uma atividade de pesquisa, de busca em internet, enfim. Crie uma atividade de fixação dos conteúdos. É aquela avaliação não para mensurar nota, mas para observar se o aluno está entendendo ou não e em que medida que está ou não o seu conteúdo. Só isso. Ou seja, é um exercício, uma atividade de fixação de conteúdo. Sempre nas aulas expositivas, eu acredito que isso ajuda pra caramba, até porque nós precisamos dessa referência para saber se o conteúdo foi ou não entendido. Tá certo? Tenho certeza que se você fizer aula expositiva, com essas dicas aí, a sua aula expositiva vai ficar mais glamourosa, mais gostosa, o aluno vai ver que realmente a aula está mais gingada. E nós precisamos exatamente disso, de uma aula mais para cima, mais vibrante. Tenho sempre dito por aí que a aula é um momento, é um ponto de encontro com hora marcada, com minutos marcados, que todos vibram na mesma sintonia, e é isso que nós temos que mostrar para o nosso aluno, essa alegria em ensinar e aprender. Tá certo? Muito bem. Novamente aquele fecho jargão aqui, né? Você precisa, de preferência que você
Compartilhe o vídeo com os seus colegas, com as pessoas que você acha que vale a pena. Com aqueles que você acha que não vale a pena, não precisa compartilhar não. Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito. E ao inscrever-se, adicione aí a sinetinha e você vai receber as notificações. Também você tem a oportunidade, o espaço de conversar conosco. Você pode aí embaixo criar o diálogo, perguntar, deu certo, experimente fazer aula expositiva e depois fala, professor Paulo, deu tudo errado, professor Paulo, deu certo, ô joia, deu errado, deu certo, e nós vamos dialogando aí com você, tá certo? Então olha lá, gostou? Compartilhe, se inscreva e vamos lá, criando uma onda de positividade, porque é isso que nós precisamos nas nossas salas de aula também. Além de tudo, também isso. Nos veremos no próximo vídeo.